Boa tarde a todos. Vamos dar início ao painel 6, esta sessão de final de tarde, início de noite, do segundo dia dos encontros filosóficos. Em nome da Escola Secundária Moral de Riaga, agradecemos a presença das pessoas que aqui estão. Agradecemos aos nossos convidados. Uma palavra de apreço do Dr. João Melo, disponibilidade para estar aqui em representação do Sr. Diretor Regional do Ambiente. Um agradecimento à Dra. Carla Oliveira, Vice-Reitora da Universidade Aberta, ao Dr. João Melo. Temos connosco esta noite também o Sr. Presidente do Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável, o Dr. Filipe Duarte Santos, e a moderar a mesa estará o Sr. Diretor do Jornal Tribuna das Ilhas, o Dr. João Paulo Ferreira. Uma palavra de reconhecimento para a Dra. Maria do Céu, enquanto coordenadora dos encontros filosóficos, sobre trazer este projeto aos seus 25 anos. Esperamos que tenhamos esta noite aqui e vamos ter, com certeza, um momento interessante à semelhança dos restantes. Muito obrigado. Muito boa tarde. Em primeiro lugar, agradecer à mesa, agradecer à Escola Dr. Manuel da Riaga pelo facto de levar avante esses encontros filosóficos durante 25 anos, que tenham o rosto que é a Dra. Maria do Céu Brito, mas obviamente tem uma vasta equipa que a apoiou, e a Direção Regional do Ambiente não poderia estar fora destes encontros, sobretudo pelo o tema atual e o tema que se propôs falar, que é exatamente o desenvolvimento sustentável. Sendo a Direção Regional do Ambiente a entidade responsável do Governo Regional que tem a tutela do ambiente, obviamente tinha que se associar a este evento, ainda mais por serem os 25 anos dos encontros filosóficos. Dizer-vos que para este painel especificamente, que o Governo Regional concluiu o PRAC, que é o Programa Regional para as Alterações Climáticas, que é um plano sectorial do ordenamento do território que abrange os componentes de mitigação e de adaptação, e que dizer-vos também que foi um processo multidisciplinar, multissectorial, e que foi acompanhado não só pelos órgãos, pelos serviços oficiais, mas pelas universidades, pelas ONGs e pela sociedade civil, e que teve aberto ao público para o público se pronunciar, que foi a consulta pública. E esperemos que no curto prazo ele seja aprovado. Hoje temos uma sala repleta de vigilantes da natureza, entre outras pessoas, que obviamente da terra, que estão cá e que se interessam por este tema, mas com os palestrantes, os ilustres palestrantes presentes nesta mesa, obviamente será um momento muito interessante. Desejar um bom trabalho e, mais uma vez, em nome da Direção Regional do Ambiente e do seu diretor, agradecer o convite então para estarmos presentes, não só neste painel, mas também em quase todo o programa dos encontros filosóficos. Muito obrigado. Nós assistimos lá embaixo. Vai usar a palavra a Sra. Doutora Carla Pedrel de Oliveira. Nasceu em Luanda, Angola, em 1963. É doutorada em Engenharia Química pela Imperial College of Science, Technology and Medicine da Universidade de Londres.
É licenciado em Química pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Docente do Departamento de Ciências e Tecnologia da Universidade Aberta desde 1995. Tem lecionado várias unidades curriculares na área da Química. É coordenadora de doutoramento em Sustentabilidade Social e Desenvolvimento e investigadora do Centro de Química Estrutural do Instituto Superior Técnico. Ao longo da sua carreira de docente e de gestão académica, tem desenvolvido trabalhos em domínios relacionados com políticas, metodologias e práticas de EAD, avaliação de qualidade e cooperação internacional, com destaque para o desenvolvimento do capital humano através da mobilização de recursos da Universidade Aberta e outras entidades públicas e privadas, a concepção, apoio e execução de projetos de formação e capacitação em língua portuguesa. Desde 2013 é vice-reitora para a qualidade e cooperação internacional. Muito obrigada. Começo por agradecer o convite que me foi feito para estar aqui presente e, obviamente, felicitar a organização destes encontros filosóficos, já na sua 25ª edição, que acho que é uma coisa de louvar. Agradeço ao Sr. Presidente do Conselho Executivo, também da Escola Manuel da Riaga, a presença e o convite. E é com enorme prazer também que desde há cerca de 3 anos, 3, 4 anos, penso, acho que são 3 anos, que a Universidade Aberta também se tem associado à organização destes encontros filosóficos, participando também não só nas sessões, como na organização, obviamente deixando aqui uma palavra muito especial para a professora Maria do Céu Brito e para o Sandro, do quadro da Madalena também, mas em particular a professora Maria do Céu. Eu vou e este título surge porque quando aceitei o convite para estar aqui presente, e uma vez que temos aqui também um dos maiores especialistas, ou o maior especialista em alterações climáticas, eu não ia sequer ter o atrevimento de falar sobre este assunto. E pensei o que é que eu poderia trazer aqui e quando comecei a pensar na temática e na organização desta conferência, verifiquei que realmente já só faltam 12 anos e estes 12 anos é precisamente para o cumprimento da Agenda 2030 e é muito pouco tempo. E claro que fazendo as contas, toda a gente sabe, 2030, 2018 são 12 anos, mas quando se começa a pensar 12 anos para quê? Para o cumprimento de um conjunto de metas e de objetivos, sendo que todos sabemos, todos sabemos que o ambiente tem sido objeto de uma degradação sistemática e intensa e já em 1952 um médico alemão, prémio Nobel, dizia: vivemos numa época perigosa, isto já em 1952, vivemos numa época perigosa em que o homem domina a natureza antes de se ter aprendido a dominar a ele próprio. E obviamente que isto leva-nos a pensar que são várias as vozes que se levantam, são vários os encontros, são várias as ocasiões e discussões que se fazem, os acordos, as políticas sobre todas estas questões, mas afinal, onde é que nós estamos? Até onde é que foi possível virmos? E portanto, quando eu pensei que já só faltam 12 anos, faltam 12 anos para quê? Para a data que foi fixada, para o cumprimento dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um conjunto de metas também bastante alargado e sendo que estes 17 objetivos vêm na sequência de desenvolvimento sustentável, vêm na sequência dos Objetivos do Milénio. Foi um programa também de 2015 e cujo cumprimento desses objetivos também ficou muito aquém daquilo que era desejável, ou seja, não conseguimos cumprir os Objetivos do Milénio, estamos agora numa perspectiva de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e tudo isto depende de todos nós. E estes 12 anos são para quê? São para inverter ou ajudar a inverter uma tendência que tem vindo a ocorrer, uma tendência destrutiva, são para aprender a ensinar a mudar
de estilos de vida, são para aprender e ensinar a sermos mais respeitadores e guardiões da natureza, em vez de termos uma perspectiva de conquista da natureza, e também para ensinar e aprender a que não podemos, há limites para o uso dos recursos naturais, e temos que chegar a um ponto de equilíbrio. O ecossistema só sobrevive se de facto chegarmos aqui a um ponto de equilíbrio. Isto implica o quê? Implica que temos que nos capacitar, não somos apenas observadores, não estamos aqui só a olhar e a ver o que se passa, não somos superiores ou não somos os seres superiores a nenhum dos outros e, acima de tudo, não somos habitantes inocentes de um planeta que nós julgamos que é feito à nossa medida e para as nossas necessidades. Ou seja, precisamos de repensar as nossas relações com o planeta em que vivemos e, acima de tudo, é preciso que tenhamos consciência e aceitemos a incapacidade que temos para prever e dominar, que não temos. E, portanto, temos que aceitar e temos, só tomando consciência destes pontos é que podemos, de facto, avançar e contribuir de alguma forma para um futuro um pouco melhor. E isto tudo passa, essencialmente, uma perspectiva, passa pela educação. E todas estas posturas de mudança de comportamento, isto tem que passar essencialmente pela educação. Educação que, sendo a ferramenta mais poderosa para mudar o mundo, uma das ferramentas que podemos usar para mudar o mundo, e aqui eu gostava de me concentrar um pouco sobre o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 4, sendo que da passagem dos Objetivos do Milénio para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, esta educação de qualidade, uma educação para todos e uma educação de qualidade inclusiva, assumiu aqui proporções, foi independente, ficou independente, enquanto que os Objetivos do Milénio estava sempre subjacente a todos os outros, aqui continua a estar subjacente, mas há um Objetivo de Desenvolvimento Sustentável que é independente e que existe por si com metas muito específicas e que, acima de tudo, pretende que consigamos assegurar uma educação de qualidade, equitativa, e promover as aprendizagens ao longo da vida. E isto surge também porque numa época em que passamos todos temos consciência e todos nos lembramos que as questões ambientais entraram mais na ordem do dia a seguir à Conferência do Rio, portanto à Conferência de 1992, sendo que todos temos presentes a ideia de um diagrama que aparecia sempre, em que a sustentabilidade resultava de um pilar ambiental, económico e social. Entretanto, as coisas evoluem e começam a aparecer novas abordagens interdisciplinares, mais integradoras do conceito de desenvolvimento sustentável e de sustentabilidade. Ou seja, para além das questões ambientais, económicas e sociais, passam também a fazer sentido integrar outro tipo de dimensões mais relacionadas com dimensões institucionais, dimensões de ciência e tecnologia e para além, obviamente, dos três pilares que continuam a estar muito presentes, que são o económico, ambiental e social. Obviamente que a educação também passa a assumir aqui um papel importante e todos os grupos, cidadãos, instituições, organizações não governamentais, governos, sociedade civil, é aqui chamado para uma maior participação. E porque a educação, e acredito firmemente que a educação estará na base de tudo isto e precisamos de aprender e ensinar, e para ensinar temos que aprender, para aprender temos que ensinar, e aprender é, acima de tudo, uma mudança, neste caso concreto, acima de tudo, uma mudança de posturas. E temos, por isso, uma educação para a mudança, que se relaciona, acima de tudo, com a necessidade e com o papel
que a educação tem, ou tem que ter, da mudança de uma pessoa, de uma sociedade, porque vivemos em sociedade e uma sociedade é constituída por pessoas. Portanto, aqui a educação na mudança da pessoa tem que ver essencialmente com práticas que temos que, práticas educativas e mudança de atitudes que temos que desenvolver. Sendo a educação essencial, temos aqui uma imagem que eu tenho pena que esteja assim muito pequenina. Acima de tudo, o que nós temos que ter numa altura destas é muita criatividade. E do ponto de vista dos educadores, ou do ponto de vista de uma sociedade, acima de tudo, há aqui um apelo muito grande a uma criatividade, porque é fundamental que as pessoas que sendo mais alfabetizadas, sendo mais, tendo um maior conhecimento, têm também uma maior capacidade para adotar melhores padrões de produção e de consumo, os estilos de vida mais saudáveis, mais sustentáveis. E é precisamente por isso que a educação para um desenvolvimento sustentável é alicerçada num conjunto de saberes e é por isso mesmo que as abordagens têm que ser integradoras. E aqui a educação não é só uma educação permanente, e aliás, no objetivo, no ODS 4, fala-se muito também da aprendizagem, de promoção de aprendizagens ao longo da vida. Ou seja, é ao longo de toda a nossa vida. O saber já não tem o conhecimento, já não tem curvas definidas e específicas. Ou seja, aprendemos em contextos formais que são contextos de sala de aula, de escola, de universidade, e isso tem a ver com a capacitação de todos nós, e é preciso apostar também numa capacitação de docentes, na organização de diferentes atividades, na mobilização de recursos, novas formas também de avaliar as aprendizagens, os resultados, as competências, a necessidade de desenvolver novas competências para um mundo que é necessariamente diferente. Por outro lado, temos as aprendizagens não formais ou as aprendizagens informais. E são aprendizagens que tendem a promover, não é que as aprendizagens formais não o façam também, mas aqui é um outro contexto, em que apostamos muito mais numa cidadania interventiva ou interveniente, numa visão crítica, nas boas práticas, na promoção de boas práticas e na aprendizagem de boas práticas. Podemos, de uma forma informal e de apreender com os outros, numa sociedade muito mais coesa e, preferencialmente, também com um Estado muito mais eficiente, e tudo isto na promoção de uma nova consciência ambiental. Desse ponto de vista, e enquanto universidade, nós tentamos também promover um conjunto de atividades e de formações que se desenvolvem precisamente nesta linha, sejam elas do ponto de vista formal, através de licenciaturas, mestrados, doutoramentos, seja também através, do ponto de vista não formal ou informal, de cursos curtos, de promoção de novas competências, de capacitação de professores em áreas muito específicas, de formação de técnicos de autarquias locais, tudo isto em áreas muito relacionadas com questões de sustentabilidade e educação para o desenvolvimento sustentável. E surge, digamos, uma nova área de investigação, que é uma área transdisciplinar que alia a investigação com o desenvolvimento, a inovação, naturalmente, e sempre de um ponto de vista de sustentabilidade. E aqui temos, como eu referi, uma área transdisciplinar que pretende ou que tenta estudar as relações e as dinâmicas que se estabelecem entre a natureza e a sociedade. Podemos mesmo dizer que surge talvez um novo modelo de ciência, que é um modelo essencialmente colaborativo, cooperativo, e que é caracterizado por uma coevolução, uma coprodução e uma coaprendizagem. Ou seja, é um modelo colaborativo. E aprendemos, produzimos em conjunto. E isto permite que haja uma capacidade para estabelecer relações, ou pretende-se estabelecer aqui relações entre áreas distintas. Além das áreas que anteriormente falei, obviamente que aqui as questões de ética ambiental e de filosofia são fundamentais e são importantes que sejam para aqui trazidas também fazem parte de toda esta equação.
passar aqui. E aqui gostava só de deixar aqui algumas questões, alguns tópicos, para depois podermos discutir um pouco. O papel das universidades. As universidades ou da escola, não é especificamente das universidades, a escola em si também tem que ser um catalisador da mudança, porque quer a escola, quer a universidade, trabalhamos para educar as gerações futuras, e é nessas gerações futuras que temos os próximos decisores, os próximos líderes, e portanto as pessoas têm que ter uma maior capacidade, têm que ter um maior conhecimento e, acima de tudo, uma capacidade crítica. E, obviamente, temos também a obrigação, quer nas escolas, quer nas universidades, aqui escolas como é grande, incluindo universidades e escolas também ao nível de educação básica e secundária, há a obrigação ética de integrar o desenvolvimento sustentável também nas nossas práticas, não só nos nossos currículos, não só na inovação das formações que fazemos, mas, acima de tudo, também nas nossas práticas diárias. O conceito de desenvolvimento sustentável, todos temos noção, todos recorremos ao relatório de Brundtland, e é de veras conhecido a definição. É um conceito multidimensional e que nos remete essencialmente para a questão de como conseguimos aprender a superar os desafios que se nos colocam, sejam eles desafios locais ou desafios globais. Temos aqui a relação entre ciência, sustentabilidade e desenvolvimento sustentável. Se por um lado todos sabemos e todos reconhecemos o papel fundamental da ciência, se bem que nem sempre tenha sido de uma forma geográfica, socialmente ou justa, portanto, toda a evolução em prol de uma melhoria de qualidade de vida nem sempre foi justa ou socialmente assimétrica, mas todos reconhecemos o papel central da ciência. Também só o conhecimento é que nos vai permitir ajudar a compreender e a monitorizar a real dimensão dos problemas, sejam eles ambientais, e aqui relaciona-se com problemas de biodiversidade, camada de ozono, efeito de estufa, ou os problemas sociais. E aqui temos a questão das desigualdades, da exclusão, da pobreza, da fome, com que, obviamente, hoje em dia somos confrontados. Ainda neste campo da ciência, sustentabilidade e desenvolvimento sustentável, é através da integração e da investigação destas dinâmicas e destas interações que conseguimos ou que vamos tentar ter e construir um mundo melhor. Resiliência é um conceito também, não sendo propriamente novo, talvez seja um conceito inovador neste contexto, e a resiliência é precisamente a capacidade que temos que um sistema tem para se adaptar a todas as ameaças. Do ponto de vista do ecossistema, por exemplo, as ameaças podem ser a forma como se reage a tempestades, incêndios, poluição, mas a resiliência também se aplica do ponto de vista de uma sociedade quando temos que lidar com crises económicas, crises políticas, mudanças repentinas. Isto também é uma forma de resiliência do sistema. Isto implica que temos que ter sistemas socioecológicos, temos que ter de um lado as pessoas e temos que ter do outro lado os sistemas mais ecológicos. E é desta conjugação que temos que conseguir encontrar aqui um ponto de equilíbrio. E este ponto de equilíbrio é essencialmente através do desenvolvimento de competências que passam pela criatividade, que neste momento é importante que todos tenhamos essa capacidade de nos reinventarmos, mas que passam, acima de tudo, por uma lógica argumentativa, por um pensamento crítico e por uma capacidade de compreender o outro. Acima de tudo, há aqui a questão de desenvolver esta capacidade argumentativa que vem de um conhecimento e que, se calhar, se perdeu um pouco nos últimos anos e acho que está na altura de retomarmos a capacidade de pensarmos, de nos reinventarmos e, sendo uma sociedade mais informada, com um maior conhecimento, certamente que teremos um mundo, ou que seremos capazes de construir um mundo um pouco melhor. Isto são aqui assim alguns apontamentos que eu gostava de vos trazer aqui, mas acima de tudo o que eu espero desta sessão, e uma vez que temos aqui
vigilantes da natureza, além de um público em geral, era de conseguir ter aqui um debate e gerar aqui uma troca de ideias e de experiências, precisamente nesta lógica de capacidade argumentativa e, acima de tudo, de criatividade. Muitíssimo obrigada pela vossa Vai usar agora da palavra o Sr. Professor Filipe Duarte Santos. Filipe Duarte Santos nasceu em Lisboa, é atualmente professor catedrático da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, regente disciplinas nas áreas da Física, Ambiente e Alterações Climáticas. É presidente do Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável, funções para as quais foi designado pelo despacho do Conselho de Ministros de 9 de março de 2017. É coordenador do painel científico da ENAC 2020 desde dezembro de 2017. É professor visitante em várias universidades dos Estados Unidos e da Europa. É diretor do Programa Doutoral em Alterações Climáticas e Políticas de Desenvolvimento Sustentável, iniciado no ano letivo 2009-2010, que envolve as duas Universidades Públicas de Lisboa, a Universidade de Lisboa e a Universidade Nova de Lisboa e a Universidade de East Anglia, Reino Unido. Foi vice-presidente da Comissão das Nações Unidas para o Uso Pacífico do Espaço Exterior e exerceu as funções de gestor da Área 4, Desenvolvimento Sustentável, Alterações Globais e Ecossistemas do Programa CITER, Programa Ibero-Americano de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento, de 2007 a 2011. Exerce a sua atividade de investigação no Grupo de Investigação CCIM, Climate Change Impacts Adaptation and Modeling, do Centro de Investigação C3C. Tem mais de 150 trabalhos científicos publicados em revistas, com sistema de arbitragem e vários livros. Tem contribuído ativamente para a divulgação da ciência nos meios de comunicação social ao longo da sua carreira. Sinopse, professor Filipe Duarte Santos. A mudança climática é um processo relativamente lento, cujas tendências tendem a agravar-se durante o século XXI e seguintes. Estamos, pois, perante um problema que, embora já se manifeste de forma gravosa, especialmente em algumas regiões do mundo mais vulneráveis, é predominantemente de médio e longo prazo. Será abordada a problemática humana que dificulta a resolução dos problemas que não têm uma incidência imediata, mas cujos efeitos negativos se manifestam daqui a várias gerações. A intervenção irá, pois, começar pela análise do conceito de tempo e dos conceitos de desconto temporal, taxa social de desconto social e justiça intergeracional. Muito obrigado, muito boa tarde a todos. Eu queria agradecer o convite para estar aqui neste presente, estar convosco algumas reflexões sobre este assunto e também felicitar todos os organizadores por estes encontros, que realmente é notável ter durante 25 anos, não é, a persistência para manter estas reuniões que são muito largas, quer dizer, no sentido de que abordam temas muito variados e portanto, promovem um discurso interdisciplinar entre pessoas com diferentes formações e isso, enfim, eu penso que é muito importante. E este ano, sendo os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, como foi já mencionado, é um espaço, digamos, magnífico, não é? Para discutir esses assuntos do desenvolvimento sustentável. Bom, eu vou me concentrar no objetivo número 13, daquilo que foi apresentado pela professora Carla Oliveira, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é a ação climática, e não vou ter tempo para abordar aquele resumo que estava ali, seria uma coisa longa, penso que é mais preferível estabelecer um diálogo convosco sobre as questões que porventura surgirem da minha apresentação. Bom, isto que está aqui é essencialmente o problema. O problema é que a concentração do dióxido de carbono na atmosfera tem estado a aumentar
aumentou de 42% desde o século XVIII. E isto porquê? Porque foi a partir do século XVIII que se começou a utilizar de uma forma intensiva o carvão, depois mais tarde o petróleo, depois o gás natural, e isso foi um dos grandes suportes da Revolução Industrial, não é? que nos permitiu chegar a esta civilização que temos, não é? A esta qualidade de vida. Nós hoje em dia usamos uma energia per capita, não é? Muitíssimo maior do que aquela que se usava antes da Revolução Industrial. Simplesmente isso teve como consequência, uma consequência de certo modo inadvertida, não é? As pessoas nem sequer havia conhecimento científico para isso. Ao fazer-se a combustão, não é? A queima do carvão, do petróleo, do gás natural, isso lança para a atmosfera grandes quantidades de dióxido de carbono. O dióxido de carbono em si é um gás que é completamente inofensivo, inodoro, incolor, que nós, inclusive numa gasosa, numa cerveja, ingerimos CO2. É um gás que é extremamente importante, a sua presença na atmosfera, porque é dele que provém o carbono que constitui as plantas, não é? Portanto, através da fotossíntese. Mas tem uma questão que é importante, é que é um gás com efeito de estufa, absorve a radiação infravermelha. Portanto, se nós apagássemos aqui completamente as luzes, o que acontecia é que não víamos, não é? Mas estamos a emitir, tudo está a emitir, nós próprios, os objetos estão a emitir radiação infravermelha. Nós emitimos mais, porque estamos mais quentes do que as cadeiras, não é? Ou o chão, ou as paredes. E, portanto, essa radiação infravermelha é importante, embora nós não vejamos essa radiação. E o que acontece é que quando o Sol incide, não é? sobre a Terra, suponham, num dia de Sol, a Terra aquece e emite radiação infravermelha que é absorvida pelo CO2. E depois o CO2 emite para o espaço essa radiação infravermelha, mas como há muito CO2, quer dizer, como se aumentou, estão a ver a quantidade de CO2, ele vai muito acima, onde a temperatura é muito baixa, é o sítio de viagem de avião, não é? Nós viajamos de avião cerca de 10 mil metros, 9 mil metros, e aí o CO2 chega até essa altura, mas a temperatura é muito baixa e portanto, emite muito menos CO2. Portanto, é quase paradoxal, não é? O que acontece é que esse calor fica retido na atmosfera e, portanto, a temperatura aumenta. Não é? Estão a ver a ideia? Quer dizer, quando o CO2 está muito em cima, a temperatura é muito baixa, porque nessa zona da atmosfera em que viajam os aviões, chama-se tropopausa, a temperatura é muito baixa, de maneira que os gases, quanto menor é a temperatura, menos emitem, e, portanto, emitem menos, e isso tem por consequência que a Terra vai acumulando calor e a temperatura aumenta. Portanto, esse é, já agora, como estão presentes aqui muitas pessoas que lidam com a natureza, não é? Diretamente, todos os dias, estas oscilações, não é? Estas oscilações aqui têm a ver com as estações do ano. E então, quando estamos... Mas é um bocadinho mais complicado do que isso, porque nós temos o hemisfério norte e o hemisfério sul, e podíamos pensar, então, o hemisfério norte compensa o hemisfério sul, quer dizer, quando estamos na primavera no hemisfério norte, as plantas a crescerem, as árvores a crescer, absorvem muito CO2, estão a ver? E, portanto, há menos CO2 na atmosfera, mas isso depois compensava o que se passava no hemisfério sul, não é? Porque o hemisfério sul é ao contrário. Verdade? Quando estamos na primavera no hemisfério norte, estamos no outono do hemisfério sul. Mas é que há aqui um pormenor, é que no hemisfério norte temos muito mais terra do que no hemisfério sul. De maneira que o sinal do hemisfério norte domina o do hemisfério sul. Portanto, o que a gente vê aqui é o sinal, não é, do hemisfério norte. Ou seja, quando estamos aqui no máximo, é porque estamos no fim do inverno, é precisamente agora, não é? No fim do inverno, está mais CO2. Porquê? Porque as plantas
estão agora a começar a crescer, e ao começar a crescer, isto desce, chega aqui assim, fim do verão, e depois por aí fora. Mas verão e inverno, ou primavera e outono, do hemisfério norte. Então, estão a ver que este ciclo, não é? Tem um reflexo nesta curva global, porque isto é a concentração global do CO2. E o facto é que a concentração atual, não é? Que é esta que está aqui, é maior, porque se consegue reconstruir a constituição da atmosfera no passado, é maior desde, quer dizer, a Terra nunca teve uma concentração tão alta desde há cerca de 3 milhões de anos. Portanto, eu estava há bocado a pensar, visitámos ontem o vulcão dos Capulins e ficámos a saber, é extremamente interessante, e ficámos a saber a história das ilhas, não é? E, salvo erro, a ilha do Faial tem 400 mil anos, não é? Foi uma questão que foi aqui, 800. não é? 800. Como? 800. 800 mil anos. Obrigado. Portanto, estão a ver, 800 mil anos é aqui. É aqui, portanto, durante este período todo, a concentração de CO2 foi muito mais baixa do que é agora. Não? Muito mais baixa do que é agora. E, portanto, estamos a modificar a atmosfera, estamos a modificar o nosso planeta. Não? Temos tido essa capacidade. E o que isto causa, essencialmente, é um aumento da temperatura, como eu procurei explicar há pouco. Porque armazena energia no sistema climático. E isso está bastante claro aqui nesta curva, que é a temperatura média global da atmosfera. Portanto, isto é fazer a média da temperatura para todas as estações meteorológicas no mundo, aquelas que estão certificadas pela Organização Meteorológica Mundial das Nações Unidas, faz-se a média para todas as estações e durante um ano, e depois esse valor, vão ver, é um estudo de estatística que não é simples, é um destes pontinhos, e portanto há uma variabilidade, mas há uma tendência de subida da temperatura. Isto aqui é o erro, não é? O erro associado a estas medições, que é um erro mais pequenino aqui do que era em 1880. E o aumento da temperatura desde o período pré-industrial já foi cerca de 1,1 grau Celsius. Onde é mais evidente o que se passa, em termos de alterações climáticas, é no Ártico, e isto são imagens de satélite. Este gelo que vem aqui é gelo oceânico, gelo que flutua, mas estão a ver que esta mancha de gelo está a diminuir. Ele oscila, não é? Oscila porque, lá está, por causa das estações, não é? Agora é quando nós estamos precisamente na altura do ano em que aquela massa de gelo que flutua do Ártico tem uma maior extensão, não é? Mas estão a ver que tudo isto desapareceu, não é? Tudo isto desapareceu. Isto era em 1980. Bom, e isto é uma transformação gigante, é uma transformação gigante. Praticamente não há pessoas ali, não é? Portanto, nós não damos por isso, não é? Há esquimós. Os esquimós transformou-se muito a vida deles. Porque como têm muito menos gelo, gelo oceânico, não é? Gelo a flutuar, o que é que eles faziam no passado? Faziam buracos no gelo e pescavam focas. Mas agora praticamente não há gelo, não é? Naquelas regiões em que eles vivem, já não há gelo a flutuar, e então o que eles fazem é pescas. E uma das coisas que aconteceu foi que já não precisam dos cães, porque os cães eram para levar os ternós naquelas grandes superfícies de gelo, não é? Portanto, a vida deles transformou-se muito, tiveram que matar os cães, não é? Que foi um bocado triste dizer isto, mas os cães já não serviam, quer dizer, não buscassem os cães, mas estão a ver, portanto, é naquela região do mundo que se estão a sentir transformações mais profundas. E aqui é uma figura que mostra que o Polo Norte, que tinha temperaturas normalmente, isto é o passado, não é? Isto é este ano, 2018, tinha temperaturas de menos 30, este ano estava com menos 10. Enfim, não é assim uma temperatura, não é agradável, mas é muito melhor
do que menos 30. Portanto, estão a ver uma transformação bastante grande. Ok, isto não se sabe bem ainda, não é? Mas o que se passa no Ártico tem consequências sobre aquilo que se passa em latitudes mais baixas. Estão a ver? Isto é a chamada corrente de Jacques, portanto, há influências, não é? Daquelas transformações que são a dar o Ártico nas nossas latitudes que não se sabem ainda, não estão ainda completamente esclarecidas. Outra coisa que é muito significativa é o aumento da temperatura das camadas superficiais do oceano. E isso é uma coisa muito clara, mede-se com relativa facilidade. Enfim, agora estamos aqui no meio do Atlântico, portanto, estão a ver o aumento da temperatura isto vai desde 1900, portanto, aqui nesta zona dos Açores, não é? Os Açores estão mais ou menos aqui, não é? A temperatura foi da ordem de 1 grau. Estão a ver a energia que é necessária para aquecer a camada superficial do oceano de 1 grau centígrado. Não é? É uma energia muito grande. E uma consequência que isso tem é que, quando se aquece um corpo, ele dilata. Não é? Ele dilata. Portanto, o volume da água no oceano é maior. E isso significa que o nível do mar subiu um bocadinho. Quanto é que subiu? Bom, subiu cerca de 20 centímetros. Não é? 20 centímetros desde o período pré-industrial até agora. E isto mede-se, não sei se aqui nos Açores tem uma estação, tem um marégrafo, não sei, de facto, mas existe um marégrafo de referência em Cascais, e de referência porquê? Porque funciona desde 1880 e estão a ver que a variação deste nível, não é? Portanto, está sempre a oscilar, isto é, cada pontinho corresponde a um ano, isto são médias móveis, não é? Médias móveis, e portanto, estão a ver que isto era mais ou menos aqui o zero, e agora já estamos aqui, praticamente nos 200, isto está em milímetros, não é? 200 milímetros, 20 centímetros. Outra consequência é que a atmosfera, portanto, uma consequência é o aumento da temperatura. A segunda consequência é a subida do nível médio do mar. Esta talvez seja as mais preocupantes a longo prazo. A terceira consequência é fenómenos extremos mais frequentes. E então aqui é para todo o mundo, não é? Para todo o mundo, que é uma grande companhia de seguros, seguradores, de monitoramento. Então, desde 1980, o número de ocorrências em que houve perdas tem estado a aumentar devido a fenómenos temporais, a ver, meteorológicos, cheias, inundações, deslizamentos de terras e também outros que têm a ver com ondas de calor, extremos de temperatura, secas e fogos florestais. É uma coisa que afeta muito, como todos sabemos, o nosso país. Atenção, que há aqui uma coisa que é importante dizer, é que nós não podemos dizer que este crescimento se deve apenas às alterações climáticas. Não podemos dizer isso. Porquê? Porque a população do mundo está a aumentar. E quando está a aumentar, significa que alguma parte dessa população vai viver em zonas de risco, como, por exemplo, viver na zona costeira, muito perto do mar. E se há um ciclone tropical, nas regiões do mundo em que há ciclones tropicais, estão mais vulneráveis, não é? A um desastre, não é? Com perdas. E, portanto, parte disso também é um efeito no aumento da população, mas outra parte tem a ver com maior frequência de fenómenos extremos, mais frequentes. Bom, isto aqui é os valores envolvidos, são valores muito altos para a Europa, desde 1980 até 2010, 415 milhares de milhões de euros em perdas, não é? Dos quais apenas 130 milhares de milhões estavam segurados e distribuídos por aqueles grupos que referi. As ondas de calor, que no continente, em Portugal, no continente, são muito significativas. Isto foi a onda de calor de julho e agosto de 2003 e estão a ver que aqui são as curvas da mortalidade para um ano anterior, ou seja, 2003, ano no qual se deu a onda de calor, e 2004, o ano seguinte, e estão a ver que nesse ano 2003, relativamente aos outros dois,
há um aumento de mortalidade e também morbilidade, não é? Sobretudo nas pessoas de idade, pessoas que estão isoladas, sozinhas, enfim. Em Portugal continental também se observa um decréscimo da precipitação por década. Estão a ver? Isto é a precipitação anual, não é? Precipitação anual, muito variável durante o ano. Mas se nós fizermos a média desta década, depois a média da década seguinte, estão a ver que há uma tendência, um degrau, está a descer. Não é? E isto é muito preocupante. Não é? É muito preocupante, porque vai ter impactos na agricultura, vai ter impactos na biodiversidade, vai ter impactos nos recursos hídricos em geral, tudo tem a ver com os recursos hídricos. E não é só em Portugal, é toda a região do Mediterrâneo, o sul da Europa e toda a região do Mediterrâneo. E também acontece que esta diminuição da precipitação, estas secas mais frequentes, ocorrem em regiões onde já havia secas, mas elas agora são mais frequentes, em particular aqui numa região do mundo, que é uma região muito difícil, porque é sul do Saara, não é? Estão a ver ali, isto é a África, não é? Isto é a África. Angola está aqui, não é? Isto é Angola. E isto é uma região que está mesmo abaixo do Saara, mas é uma região que tem violência e que tem migração, muita migração, e uma das causas dessa migração e dessa violência tem a ver com um aumento da população, a fertilidade é muito elevada, tem a ver com uma agricultura que não é sustentável, que é uma agricultura intensiva, e depois com secas mais frequentes, uma variabilidade climática muito grande, e isso depois fica relacionado com, enfim, são fatores que potenciam conflitos violentos e também a migração. Portanto, nós temos o desafio das alterações climáticas, portanto, temos impactos e temos essencialmente duas respostas. Uma é reduzirmos as emissões, que tem um nome técnico, digamos assim, que se chama de mitigação, e o outro é adaptarmos a um clima diferente. Não é? Foi aqui referido o PRAC, não é? O PRAC para os Açores. Eu diria que das três regiões de Portugal, portanto, os Açores, a região da Madeira e Portugal continental, os Açores é provavelmente aquela em que os impactos são menos gravosos. Eu participei em estudos tanto para Portugal continental como para os Açores, o PRAC, como para a Madeira, e realmente os Açores, não quer dizer que não haja também impactos nos Açores, mas sobretudo comparado com Portugal continental, aí no sul, portanto, da região do sul, debaixo do Tejo, as coisas são mais complicadas. De onde é que vêm as emissões? Bom, como disse, não é, que o setor aí, não é, vem sobretudo do setor da energia, não é, dos combustíveis fósseis, do carvão, do petróleo, do gás natural, que vem ver 35%, mas também da agricultura. Quando se abate uma floresta, e não é tanto o caso nos países das nossas latitudes, mas sobretudo nas regiões tropicais, nas florestas tropicais, quando se abate uma floresta, grande parte das folhas, não é, e dos ramos ficam no sol, acabam por apodrecer, não é, e emitem CO2. Portanto, para além de a floresta deixar de ser um sumidor, não é? Porque quando a floresta estava viva, captava o CO2. Ela foi cortada, deixou de captar o CO2. Mas para além disso, quando ela se transforma, quando toda aquela matéria orgânica se transforma, emite, não é? Através das reações que se dão na floresta que foi abatida, não é? Na sua parte orgânica. Portanto, temos realmente aqui uma questão, um desafio, e
como vos disse, a temperatura já aumentou de 1 grau. O Acordo de Paris foi um acordo em que todos os países participaram. Neste momento, todos os países do mundo ratificaram o o Acordo de Paris, mas há um que, apesar de não ter ratificado, quer sair. E não é um de menos importância, é os Estados Unidos, o governo atual dos Estados Unidos pretende sair do Acordo de Paris, mas todos os outros países, havia 2 países que não tinham ratificado. Um era a Nicarágua, que dizia, isso não vai servir, nós temos aqui no nosso país impactos das alterações climáticas, mas não acreditamos que o Acordo de Paris vai resolver o problema. Mas apesar disso, ratificado. O outro era a Síria, porque, enfim, com o estado em que as coisas estão na Síria, não consideraram isso, mas acabaram também por ratificar. Portanto, o único país do mundo que pretende abandonar o Acordo de Paris é, neste momento, os Estados Unidos. E, portanto, o que é preciso fazer? Isto aqui é a trajetória das emissões globais, estão a ver? Estão a crescer, e é preciso que, globalmente, se reduzam. E isto são 2 trajetórias de redução que garantem, com probabilidades diferentes, mas garantem que não se ultrapasse 2 graus centígrados. Bom, se não for possível, não é possível, então continuam a crescer e só conseguimos começar a reduzir mais tarde. Então, o máximo ocorre mais tarde, claro, não é? Aqui por volta de 2025, coisa assim. Perdão, 2030, não é? Estão a ver que temos um pouco tempo, não é? Mas já vou mostrar isso. Portanto, 2030, depois começar a reduzir. Bom, mas isso tem um custo. O custo é que então vamos até 3 graus. Mas não é possível aqui, bom, então mais acima e vamos para 4 graus. Portanto, estão a ver o tipo de desafio. Porquê 2 graus? Porquê é que se escolheu 2 graus? Bom, escolheu-se 2 graus porque, para além de 2 graus, estão a ver, isto aqui é o aumento da temperatura, para além de 2 graus, há coisas de facto muito negativas que acontecem. Já com 2 graus, os recifes de corais praticamente vão desaparecer. Não quer dizer que desapareçam todos, ficam sempre alguns aqui e acolá, mas a maior parte desaparece, por 2 razões. Uma, por causa do aquecimento do oceano, que são muito sensíveis à temperatura. E a outra, porque o oceano fica mais ácido. Porque o oceano é um dos sumidores do CO2. Já mencionei pelo menos 2 vezes, são as plantas, através da fotossíntese. Mas outro sumidor é o oceano. O oceano está sempre a emitir CO2 e a absorver CO2. O CO2 está sempre a dissolver-se e a sair. É uma coisa dinâmica. Mas se nós aumentarmos a pressão do CO2 na atmosfera, ele entra mais no oceano. Okay? E, portanto, o oceano é um sumidor de CO2 e quando nós juntamos CO2 com água, fazemos um ácido carbónico, acidificamos o oceano e os corais não gostam de uma água mais ácida e mais quente e, portanto, estão a ver que... Pronto. Aqui são os glaciares, as montanhas. Isto aqui é o tal gelo à superfície flutuante no Ártico, estão a ver? Que antes de chegarmos a 3 graus centígrados já desaparece. Aqui é mais preocupante, porque aqui é a Groenlândia. Portanto, é gelo que está acima do nível do mar e esse gelo, quando funde, esse gelo aumenta o nível do mar. Não é? Porque também, quando os glaciares fundem, aumenta o volume do oceano. Quando funde a Groenlândia, então as coisas são mais complicadas. Portanto, tudo isto levou a escolher 2 graus centígrados. E qual é a situação atual? Bom, a situação atual é que isto é o caminho para os 2 graus centígrados. Não é? Estão a ver? As emissões chegarem ao máximo e depois começarem a crescer. Isto é não ligarmos ao assunto e, portanto, as emissões continuarem a subir. E aqui é aquilo que os países se comprometeram a reduzir no âmbito do Acordo de Paris. Portanto, o Acordo de Paris, felizmente, tem cláusulas que permitem que os países, no futuro, sejam mais ambiciosos e reduzam mais as suas emissões. Portanto, temos pouco tempo e é isso que está aqui, que se mostra aqui. É o mesmo tipo de gráfico, então, é como se tivéssemos um orçamento. Não é? Um orçamento para gastar. E esse orçamento para gastar é a quantidade de
carbono, podemos lançar para a atmosfera. Não é só o CO2, é também o metano, e são outros gases, mas enfim, o CO2 é muito importante, o dióxido de carbono é muito importante. Portanto, temos uma certa quantidade de carbono, não é? Porque o CO2 tem lá o átomo de carbono e o átomo de oxigênio, temos uma certa quantidade de carbono que podemos gastar, ok? E o que é que acontece se gastarmos mais do que esse orçamento? Se acontece mais do que esse orçamento, então a temperatura aumenta mais de 2 graus. Estão a ver? Portanto, se nós começássemos a reduzir em 2016, tínhamos que fazer este percurso. Bom, isto é muito exigente, tá? É uma transformação profunda no sistema energético, no paradigma energético. Correspondia a mudarmos de paradigma energético, fazermos uma transição energética para as energias renováveis, muito maior eficiência energética, tudo isso. Estão a ver? Mas, enfim, é uma coisa que é possível fazer. E que está a ser feita, mas ainda com uma escala bastante pequena. Bom, se não for possível fazer isto, então esperamos até 2020. Mas aqui, então, para não ultrapassar o orçamento, temos que fazer aqui uma descida muito mais rápida. Estão a ver? Não conseguimos fazer em 2020, só fazemos em 2025. Bom, então isto aqui já é impossível. Já é impossível, porque é uma transição tão rápida que tem consequências sociais e económicas profundas e, portanto, já não é possível. Temos pouco tempo. E ficar por aqui. Portanto, é um desafio. Estas alterações climáticas é uma coisa que tem o problema de ser relativamente lento e, portanto, muitas pessoas não estão convencidas de que seja um assunto importante. Portanto, por ser lento, vai afetar sobretudo as gerações futuras. Bom, as gerações futuras é daqui a muito tempo. E portanto, é um problema que é difícil de resolver. Por outro lado, envolve os combustíveis fósseis, que estão ligados a uma indústria que é muito poderosa e tem realmente uma influência muito grande no que se passa no mundo. Muito obrigado pela vossa atenção. Depois destas brilhantes intervenções, há agora aqui um período de discussão, de conversa, perguntas aos nossos oradores. Boa noite. Força, força. Pode só explicar um bocadinho melhor aquela linha vermelha nos últimos gráficos, que era a trajetória do estado atual, da previsão, segundo os compromissos atualmente assumidos? O que quer dizer exatamente? Com certeza. Acho. Esta aqui, não é? Sim, exatamente. Exatamente, é um ponto importante. Portanto, esta é, isto é, no action, desligamos do problema, vamos pensar outra coisa. Bom, então a temperatura aumenta e aqui assim chega agora a coisa com 4,5 graus, que é realmente muito complicado. Esta trajetória aqui a verde é aquela que é necessária para ficarmos abaixo dos 2 graus centígrados em 2100. Okay? E o que é esta? Bom, estas são o nome em inglês é Intended National Determined Contribution. O que é que se fez? O Acordo de Paris consistiu em que todos os países do mundo, realmente todos os países, excetuando, nesse caso, a Nicarágua e a Síria, mas todos os países do mundo fizeram um documento voluntário, é diferente do protocolo que houve, voluntário, a dizer aquilo que conseguiam reduzir as suas emissões. Nem todos quantificaram. Por exemplo, a União Europeia quantificou. A União Europeia diz que vai reduzir de cerca de 30% até 2030 as suas emissões relativamente a 1990. Os
Estados Unidos disseram que iam reduzir até 2025, 26, de 20%. Não é? Coisa que agora já não vai acontecer. Mas todos os países fizeram isso. Houve países que não quantificaram, como digo, a China. A China não quantificou. A China só disse que nós, antes de 2030, vamos atingir um máximo das nossas emissões. Mas não disse quanto é que vão ser as emissões desse máximo. Faço-me entender? A Índia ainda é mais complicado. Porque é um país que está muito desenvolvido, utiliza muito menos energia per capita e portanto, o PIB per capita na Índia é muito mais baixo do que na China. Não é? Portanto, há uma incerteza, mas isto é, coligindo, reunindo todas as contribuições dos cerca de 190 países, não é? O que é que eles se comprometeram a reduzir e a trajetória, e em vez de vir para aqui, era impossível vir para aqui, porque há países que nem sequer quantificaram, como digo, e vai parar aqui por volta dos 3,6 graus. Mas isso é porque ficou um pouco na altura a sensação, quer dizer, foi um bocado vendido, que se tinha finalmente conseguido um acordo para os dois, para a trajetória, aos 2 graus. Isto diz com o Acordo de Paris, mas afinal, não só não é, como é precisamente um acordo, vai crescer. Exatamente. Não está garantido, meu amigo. Quer dizer, agora, o Acordo de Paris tem a possibilidade de, em 2020, precisamente, os países têm a oportunidade de reforçarem as suas intenções, os seus compromissos de reduzir as emissões. Se o Presidente Trump resolver, de facto, sair do Acordo de Paris, é possível atingir a meta dos 2 graus? Bom, repare, isso quer dizer, é uma pergunta que faz muito sentido, mas simplesmente a questão é que isto é um problema global, está a ver? Portanto, muito poucas emissões que são emitidas na Ilha do Faial, não é? Esses moléculas de CO2, daqui a uns dias, estão na China, não é? E as emissões da China, de qualquer dia, estão aqui assim, no Faial, não é? Portanto, é um problema global. O CO2 mantém-se muito tempo na atmosfera. Esse é que é o problema crucial. Ele acaba por sair, essencialmente por 2 processos, que é a tal fotossíntese e a dissolução no oceano. E, portanto, se os Estados Unidos... quer dizer, os Estados Unidos é complexo porque, apesar dos Estados Unidos saírem, há alguns Estados que, efetivamente, estão a tomar medidas, não é? Mas, se saírem, isso tem que ser compensado por um maior esforço dos outros. E é possível, mas é mais difícil. Como é que é possível a dois estão da guerra, estão da guerra a você que está e que tem deste Como é que é possível? a ver tanta guerra? Sim. Estava a tomar guerra pela guerra. Tablet está em ver. Como? Tanta guerra. Não, quer dizer, é possível fazer. A redução é possível fazer. Agora, depende de, efetivamente, reduzirmos as emissões. Depende, essencialmente, de fazermos uma transição inteligente. Depende de, atualmente, o mundo depende dos combustíveis fósseis em cerca de 80%. Cerca de 80% das fontes primárias de energia são combustíveis fósseis. A humanidade está realmente viciada em carvão, petróleo e gás natural. E os vícios não são fáceis de tirar, não é? E esta é uma das razões pelas quais este assunto é, por vezes, ignorado ou negado, não é? Porque, é uma transformação profunda para a humanidade, não é? Mas é assim, de facto, não há volta a dar. Isto é um discurso da ciência, estão a ver? Se vocês forem à internet, encontram outros discursos, não é? Mas, enfim, nós já estamos habituados a encontrar discursos alternativos, não é? Portanto, é o mundo que temos. É realmente um desafio muito grande. Eu, pessoalmente, não sou nada catastrofista,
acho que vamos acabar por... Vai acabar bem o filme, mas não vai ser fácil. Não vai ser fácil, sobretudo para as gerações futuras, não é? Sobretudo para as gerações futuras. E se eventualmente, neste momento, cessasse por conta das emissões, já nós quantos anos era necessário para voltar àquilo que seria bastante aceitável? Não, quer dizer, se nós tivermos emissões correspondentes a esta zona aqui, não é? Não há problema. Vamos dar um exemplo, vou procurar dar um exemplo muito concreto. Portugal faz parte dos poucos países do mundo que adotou um programa, ou um objetivo melhor, de atingir a neutralidade de carbono. Isto foi uma decisão que o nosso Primeiro-Ministro tomou, ou que anunciou, que anunciou na conferência de Marrakech, que foi uma conferência das partes, no ano seguinte à Conferência de Paris. A Conferência de Paris foi em 2015, no ano seguinte, a todos os anos, era um sítio diferente, e no ano seguinte foi em Marrocos, em Marrakech, e aí o Dr. António Costa esteve lá e anunciou que Portugal vai ser neutro em 2050. O que é que isto significa? Significa que em Portugal vai continuar a haver emissões de gases com efeito de estufa, mas essas emissões são compensadas por absorção, não é, de gases com efeito de estufa. Por exemplo, através das florestas. Não é? Através das florestas. As florestas estão sempre a funcionar. É fogo, não é? Mas estão a ver a importância das florestas. Não, a bola de neve ou a bola de fogo. Estão a ver a importância das florestas, não é? Uma bola de fogo é... Agora, isto é uma coisa muito difícil de fazer. Eu vou-vos dar um exemplo da dificuldade. No ano de 2014 para 2015, estão a ver, isto não, quer dizer, é sobretudo no continente que isto se passa, não é? Mas no ano de 2014 para 2015 foi um ano de seca. E o que é que aconteceu? Aconteceu que as nossas emissões, que têm estado a crescer, as emissões de Portugal subiram desde 1990 até 2004. Subiram. E depois desceram sempre até 2014. Cumprimos o Acordo de Paris, o Protocolo de Kyoto. É mais complexo porque o conjunto da União Europeia tinha que reduzir as suas emissões a 8%, mas havia uns países que podiam ainda emitir. Porquê? Porque ainda tinham uma economia bastante débil, não é? E, portanto, dava-se a possibilidade de aumentar as emissões. Mas só até um certo patamar. Nós cumprimos esse patamar e descemos a partir de 2004. Mas quando chegou a 2014, subiram. Subiram porquê? Subiram porque, devido à seca, é preciso energia, então vamos recorrer às centrais térmicas a carvão. E quando se queima carvão, dos três, carvão, petróleo e gás natural, é aquele que emite mais CO2. Sendo certo que os Estados Unidos não continuam no acordo, existem vários Estados, existem muitas empresas, algumas delas dos setores mais poluentes, que estão completamente interessadas em seguir as metas da diminuição da libertação de CO2. Até que ponto seria possível, através das instituições internacionais, negociar com esses setores, com essas empresas, com esses Estados, para que as emissões sejam verdadeiramente reduzidas, até haver uma alteração da governação dos Estados Unidos, poderá ser até nas próximas eleições, com a alteração do Presidente, tendo em consideração que o Presidente que é contra este tratado tinha sido ratificado pelo anterior e os próprios Estados Unidos, a própria opinião pública, na sua maioria, é de acordo com a redução das emissões. Pois,
Exato. Aquilo que está a passar nos Estados Unidos é realmente triste. Né? Eu acho que é a palavra talvez mais adequada. Não é? Mas enfim, quer dizer, o mundo sempre teve coisas difíceis de compreender e de aceitar. Não é? Reparem, o atual governo dos Estados Unidos faz uma aposta nos combustíveis fósseis. É absolutamente descarado. E há exemplos muito concretos disso. Por exemplo, o presidente Obama não permitia que se fizesse explorações, mais explorações offshore, não é? nas costas dos Estados Unidos, em particular no Alasca, não é? onde se sabe que há muito petróleo e gás natural. Não é? E isso foi imediatamente revogado. A Califórnia tem normas que restringem as emissões de dióxido de carbono dos automóveis, que não são as mesmas a nível federal. Mas é possível, e isto é um sistema que existia. Agora, o Presidente Trump quer obrigar a que todos se vão reger pela mesma norma federal, não é? Que é um retrocesso. Não é? Portanto, e diriam assim, mas parece uma coisa de loucura. Não, quer dizer, vamos ver o seguinte, é que aqui aquilo que estamos a falar é a mitigação, não é? Quer dizer, que é a redução das emissões. E aqui é a adaptação, não é? A adaptação. Portanto, o raciocínio das pessoas que hoje em dia governam os Estados Unidos é dizer assim: nós somos um país muito rico, muito poderoso, e vamos ser suficientemente egoístas para pensar sobretudo em nós próprios. Ok? E então, a indústria dos combustíveis fósseis é extremamente importante para a nossa economia. Portanto, vamos continuar a explorar os combustíveis fósseis. E as alterações climáticas? Evidentemente que ele sabe que existem alterações climáticas, não é? Adaptamos, como temos uma enorme capacidade económica, nós adaptamos às alterações climáticas. Se as coisas se tornarem realmente complicadas, recorremos à geoengenharia. Estão a ver? Coisas como a geoengenharia. A geoengenharia o que é? É continuar a emitir CO2 para a atmosfera, mas fazer com que o aumento da temperatura não se verifique. Então, como é que isto se faz? Uma das maneiras de fazer é lançar da tal zona em que nós viajamos de avião, 11 mil metros, portanto, na estratosfera, lançar grandes quantidades de dióxido de enxofre. O mesmo dióxido de enxofre que resulta das centrais térmicas de carvão na China e que tem um efeito terrível para a saúde das pessoas. Mas cria uma nebulina. E essa nebulina reflete. Ao refletir, arrefece. Mas então fazemos isso na estratosfera. A geoengenharia. E ouçam, isto que eu vos estou a dizer aqui não é fantasia. Não é fantasia. Eu vou-vos mostrar aqui um slide, se eu encontrar. Está aqui. Um slide. Isto é um senhor chamado David Keith, que é professor da Universidade de Harvard, professor de Física Aplicada e de Políticas Públicas, não é? Uma combinação interessante. E o senhor David Keith teve um financiamento de 20 milhões durante 7 anos, em que os financiadores, um deles foi o Bill Gates, e este senhor vai lançar uma experiência que é putting particles, aqui dizem particles, dizem quais são, partículas na estratosfera por cima de Tucson. O avião vai até Tucson e depois lança dióxido de enxofre e depois vão medir se realmente aquilo é uma nebulina suficiente para que venha menos radiação, etc.
Portanto, estão a ver? Este aqui é o estado em que está a questão. Certo? Onde é que, nesta equação toda, onde é que entram aí os tais falados créditos de carbono? Créditos de carbono, certo. Ora bem, isso é uma coisa que... Isso é uma coisa interessante. Exato. Pois, isso são os chamados mecanismos de Kyoto, e que resultaram do protocolo de Kyoto, e essencialmente eram 3, não é? Quer dizer, um era o comércio de emissões, essencialmente o comércio de emissões. E a União Europeia fez um comércio de emissões. O que é a ideia de comércio de emissões? A ideia é comparem duas fábricas, ok? Uma fábrica que emite CO2, outra fábrica que emite CO2. Mas esta fábrica, suponhamos que esta é a fábrica A emite muito mais CO2 do que era razoável emitir para aquilo que produz, porque tem uma baixa tecnologia. Estão a ver? Baixa tecnologia. A fábrica B emite também CO2, mas fez um grande esforço para reduzir as suas emissões sem prejudicar a sua produtividade. Então esta fábrica compensa a outra. E fica com créditos de emissão. Mas isso não é assim um negócio assim um bocado pouco ético, digamos assim? Este negócio não funcionou, porque o Homo sapiens é como é, nós conhecemos bem, e portanto houve maneiras de evitar isto, não é? Porque fazia-se inicialmente um leilão das licenças de emissão, e depois havia digamos, esse leilão tinha era quanto é que as pessoas iam emitir, as pessoas diziam que iam emitir muito mais, e depois tinham que reduzir menos, posso entender? Portanto, não resultou. Mas isso foi abandonado. E por isso está praticamente abandonado. Quer dizer, toda a ideia, subjacente a isto, havia um preço para o carbono. Mas o preço ficou tão baixo que o mercado quase que não teve muito significado. Mas tinha outros 2 mecanismos, um bastante, talvez mais interessante, que é de os países com maiores emissões per capita investirem nos países com menos emissões em tecnologias que lhes permitissem a esses países reduzir as suas emissões. E, portanto, isso foi uma coisa mais positiva, porque, por exemplo, nas florestas, não é? Foi uma das coisas, um mecanismo chamado RED, R2ESD, que era um mecanismo de certificar as florestas em termos de capacidade de emissão e portanto, não só certificar, mas desenvolver florestas com o apoio dos países desenvolvidos, que depois descontam, isso servia para diminuir as suas emissões. O que é que eu, ou o que é que nós aqui, cada um de nós aqui presentes, posso fazer ou podemos fazer, possa ter algum impacto na mitigação deste problema? Porque eu, sinceramente, temo que se estivermos à espera dessas decisões políticas, estamos completamente quinados. E, portanto, tinha esperança que pudéssemos nós, individualmente e coletivamente, poder fazer alguma coisa com impacto no nosso dia-a-dia. Senhor, uma excelente pergunta. Ora bem, aliás, é uma das perguntas que, enfim, que não sou só eu, mas pessoas que trabalham nestes assuntos costumam fazer aos seus alunos. E uma das respostas é comer menos carne. O que é bom para a saúde, não é? Nós somos um dos países na Europa, nós somos um país na Europa em que o consumo de peixe per capita é maior, estamos a par do Japão, não é? O Japão também é outro país com essas características. E reparem, a carne, de facto, por causa do metano, não é? Das emissões de metano dos animais que são ruminantes, ou seja, da vaca e das ovelhas, não é? E das cabras, não do porco, o porco já é diferente, não é? A galinha é uma coisa que, do ponto de vista da sustentabilidade, é muito melhor. E o peixe, não é? Portanto, isso era uma das coisas. Mas eu penso que agora estamos a ficar numa situação
que também é importante nós termos uma certa militância. Uma certa militância. E vou-vos dar um exemplo concreto que falei ontem. Foi ontem. E que, pronto, e vou falar, porque são outras pessoas, outro público, e que é que duas empresas, uma portuguesa e outra italiana, tiveram uma concessão para explorar petróleo na costa, na costa alentejana, não só na costa alentejana, mas na costa oeste e também na costa sul, e também em terra, não é? Tiveram várias licenças, e os estudos que fizeram levaram a que haja perspectivas de possibilidades, algumas probabilidades de haver 1.500 barris de petróleo, 1.500 milhões de petróleo enfiados lá embaixo. Bom, e o que acontece é que cerca de 3/4, repara, cerca de 3/4 das reservas conhecidas e economicamente favoráveis de serem exploradas, porque há algumas que são muito caras, não é? Porque há os tais petróleo de xisto, não é? Que é muito difícil de extrair, e que há imenso na Venezuela, por exemplo. A Venezuela é onde há mais esse petróleo de xisto. Portanto, mas eu estou a falar daquelas que são economicamente viáveis agora, cerca de 3/4 têm que ficar no subsolo se nós queremos cumprir aquele orçamento que eu vos falei. Faço-me entender? Não é? Portanto, porque evidentemente, uma vez que se extrai, alguém vai gastar esse petróleo, não é? E, portanto, vai ser lançado para a atmosfera. Portanto, quanto mais se procurar novos depósitos de petróleo e se começar a explorar novos depósitos de petróleo, mais difícil fica cumprir o acordo de Paris. E apesar de Portugal ter, este objetivo, não é, de uma neutralidade carbónica em 2050, muito provavelmente, se de facto se encontrar petróleo a 43 km da costa em frente ao Algesur, que é no Alentejo. Algesur é no Alentejo? É no Algarve. Está no limite, está no limite. Se efetivamente se encontrar lá petróleo, eu aí não acredito. Deixa-me pedir passar a férias. Não. Mas reparem, Portugal não está isolado. Pensem na Noruega. A Noruega é hoje em dia um país riquíssimo. Riquíssimo. Quer dizer, não estou a medir a palavra. Tem um fundo soberano que é dos maiores do mundo. E tem, através de acordos com a Comissão Europeia, porque eles não fazem parte da União Europeia, mas têm acesso ao mercado europeu, têm acesso ao mercado europeu, e por causa disso, que eram da EFTA, não é? A Noruega era da EFTA, não sei se lembram da EFTA. Não é? Portanto, a Noruega não faz parte da União Europeia, não quis fazer parte da União Europeia, mas quis comercializar com a União Europeia. Então, o que acontece é que teve que dar uma contrapartida. A contrapartida foi financiar, fundo perdido, projetos decididos de acordo com os países, projetos, sobretudo para os países menos desenvolvidos da União Europeia. E, portanto, isso para a Noruega é peanuts, não é? Por exemplo, um projeto que eu participei, que era o Clima Adapta Local, para fazer estratégias de adaptação para 26 câmaras no nosso país, uma aqui nos Açores, em Vila Franca do Campo, foi financiado com esse dinheiro da Noruega. Portanto, a Noruega tem esse fundo soberano, e de onde é que vem o dinheiro para a Noruega? Projeto esse que era precisamente para adaptar às alterações climáticas. Vem do petróleo que eles exploram no Mar do Norte. Portanto, este é que é o mundo que temos. Considerando que o senhor diz que 3/4
do petróleo que está por explorar e que é economicamente viável por explorar, teria que ficar por explorar, a única alternativa, considerando que isso é um bocadinho uma meta difícil de atingir, vai lá, diga-se assim, a única alternativa que se estuda ou que se fala é esta, não, a do David Kittman. Não, quer dizer, há outras. Excelente pergunta. Não, é aquilo que se chama emissões negativas. Aqui, olha, isto é um exemplo. Emissões negativas. Quer dizer, houve uma já que se pensou e que era o seguinte. Também é uma coisa que penso que esclarece esta problemática. Essa tentativa era a de, nas centrais, sobretudo nas centrais térmicas a carvão, era uma chaminé, no cimo da chaminé punha-se um dispositivo que capturava o CO2. Porque não sai só o CO2, saem outros gases, mas um dispositivo que capturava o CO2, depois esse CO2 era liquefeito e era enfiado debaixo da terra. E, portanto, estávamos a utilizar carvão, estávamos a gerar eletricidade, não é? Numa central térmica, mas não estávamos a emitir CO2 para a atmosfera. Parece uma coisa maravilhosa. Bom, mas qual foi o problema? Construíram-se duas centrais, mais que duas, penso eu até, mas enfim, uma nos Estados Unidos, que tem este dispositivo, chama-se Captura e Sequestro de Carbono, CCS em inglês, Carbon Capture and Sequestration, CCS. Construiu-se uma central nos Estados Unidos, uma na Alemanha, e depois vamos pôr as centrais a funcionar. Então, e onde é que estão os investidores para pôr as centrais a funcionar? Porque a eletricidade fica mais cara. Está bem? De maneira que, como a universidade fica mais cara, os investidores disseram, não. Não, essa é uma pergunta. Não é pergunta, é uma observação. Mais direcionada ali para eu há dias assisti a uma apresentação de comunicação em que o Fernando dizia que o discurso do temos que não é eficaz. E eu pergunto, este constante temos que mudar, temos que consumir menos, temos não sei o que. Não é um discurso gasto e não adaptado, não eficaz. Isto também para uma relação, é que sou vigilante, a maior parte dos colegas são vigilantes, e de manhã estávamos a dizer que a atividade vigilante não é tão, como é que se diz, coerciva, é mais de encaminhamento, sensibilização, mais pedagógica. E eu queria levantar esta coisa dos dois paralelismos, ou seja, o evitar o temos e não ser coercivo diretamente. Não está gasto este discurso do temos. E não é eficaz. Não, ouçam, quer dizer, eu percebo o que está a dizer, mas o que está aqui em causa, por que razão é que se encontrar petróleo, por que razão é que se encontrar petróleo frente ao Jesus, não é? Vai-se mesmo tirar lá o petróleo. Não é? Eu tenho aqui os números são impressionantes, não é? Os números são... Mas a razão por que vão fazer isso... não tenho aqui, desculpa. Já aqui não tenho outro sítio. Os números são de que isso representa, creio que é 14 anos, não é? De todo o consumo de energia em Portugal. E, portanto, em vez de termos que importar os combustíveis fósseis, temos, assim, uma fonte de energia que é nossa. Evidentemente que a companhia fica com a maior parte do valor acrescentado, mas o Estado iria ganhar qualquer coisa como 4 mil milhões de euros, e tudo isso contribui para
o crescimento económico, para o crescimento económico, para o bem-estar, para a qualidade de vida, para a prosperidade das pessoas, está a ver? Portanto, como é que nós fazemos este discurso? Não é? Nós dizemos assim, temos que fazer uma transição energética. E a maior parte das pessoas tem a percepção, que aliás é correta, de que isso vai tornar o crescimento económico um bocadinho mais difícil. A médio e longo prazo é falso, porque as consequências das alterações climáticas vão prejudicar o crescimento económico. Mas isso só vai acontecer daqui a para aí 50 anos. Falta uma ideia, que responder a resposta, mas é a ideia atrás, que é qual é o contributo que eu posso dar para essas alterações. Uma vez que com esta ideia de produção energética, eu pessoalmente digo, isso é das culpas das grandes petrolíferas, isso não é da minha responsabilidade, eles já estão a produzir, eles já estão a fazer. E a minha pergunta é, como é que eu posso contribuir? Não será amenizar esse discurso de, mudar, percebem? Não, mas quer dizer, há muitas coisas que podem Agora fazer. eu posso só complementar um pouco a minha pergunta, e não fiquei muito satisfeita acho que não foi respondida, mas se calhar também eu não a coloquei como queria. Ou seja, no fundo eu queria saber era se de facto há alguma coisa que nós possamos fazer que tenha algum impacto neste problema. Porque eu às vezes penso que não. Não é? Não, Há aqui um grau, um nível deste problema que nos transcende de tal maneira que eu devido muito mesmo, seja o que for, que isso tenha algum impacto. França está a conseguir, eles já andam a anunciar que vão cumprir o acordo. Já estão a começar lá com as cidades sustentáveis, não é? Ou seja, carrinhas, carros elétricos, energias renováveis, e eles estão constantemente a dizer que vão conseguir e com certeza será um exemplo para todos nós. Exatamente. Não é verdade? Pronto, é a minha ideia. Eu acho que a França é um exemplo a seguir. Naquilo pouco que eu sei, porque não tenho também tempo de andar sempre a investigar o que é que se faz. Não é? Eu tenho um carro elétrico. Está a ver? É uma Tenho um coisa carro que se pode 100% fazer. elétrico. O meu carro é híbrido. Já vamos apostar. Não, vamos apostar numa carrinha elétrica, mas depois perguntam, e onde é que vem a energia? Olha, 10% da energia do real vem do parque eólico. E podia vir mais, não é? Podíamos ter mais parques eólicos aqui, porque vento é o que não falta. Não é? Podíamos adotar outras estruturas mesmo públicas, com painéis solares, mais estruturas com painéis solares, porque existem até meios cativos, somente para isso, para juntas de freguesia, empresas ajustarem-se. Há ajudas. E as pessoas Há aqui têm uma coisa que me faz impressão, que é a impossibilidade de armazenar a energia solar e a energia eólica. E isso será passível de alterar ou é mesmo assim? Uma boa pergunta, não é? Mas portanto, para responder à pergunta que foi respondida, não é? Aqui, não é? De facto, nós podemos ter muito mais atenção à energia que consumimos, não é? Quando vamos comprar um frigorífico, por exemplo, há frigoríficos que têm a mesma função e uns têm mais emissões do que outros, não é? Consomem mais energia do que outros. É a mesma coisa quando qualquer equipamento elétrico, não é? Portanto, eficiência energética nas nossas casas, podemos aquecê-las de uma forma que se gaste menos energia e é no nosso interesse, não é? Nos transportes, não é? Portanto, toda a mobilidade sustentável. Não é verdade? Tudo isso são contribuições que são realmente muito importantes. Não é? Mas a sua pergunta era, desculpa, era sobre... Acerca do armazenamento. Exatamente, certo. Ora bem, isso aí, de facto, no que respeita a... Quer dizer, uma via para nós termos menos emissões é aumentarmos
a parte da energia que é a eletricidade. Estão a ver que nós não consumimos só energia sob a forma de eletricidade, não é? Quando pomos gasolina ou gasóleo no nosso carro, não é eletricidade. Se é do carro elétrico, é. Não é? Mas se nós aumentarmos a parte que é de eletricidade, depois podemos gerar essa eletricidade cada vez mais com energias renováveis. Não é verdade? Portanto, isso é uma coisa que é positiva. Agora, põe-se de facto o problema de armazenar energia e aí é a questão das baterias. As baterias são fundamentais. Não é? Os carros elétricos podem diminuir consideravelmente de preço. E células fotovoltaicas, aqui há 20 anos, eram caras. Agora são muitíssimo mais baratas. Há cerca de 20 anos eram menos eficientes. Quer dizer, da mesma quantidade de radiação solar, produziam pouca eletricidade. Agora produzem mais eletricidade. Portanto, têm maior eficiência e são mais baratas. Aí está, não é? Quer dizer, portanto, a tecnologia, vamos ver, pode nos ajudar aqui, sim, aqui muito. Mas é preciso não perder de vista e ser consciente de que nós fazemos parte somos parte de uma fração do mundo, não é? Que tem condições e que está já num estado de desenvolvimento que permite fazer esta transição. Mas agora, se pensarmos na Índia, por exemplo, as coisas são muito mais complicadas. E como as emissões, tanto faz de onde venham, se é do FAO, ou se é da Índia, ou se é da China, o problema é global. De maneira que, de facto, nós podemos contribuir, não é? Mas penso que é importante termos a noção de que a Europa, por exemplo, tem sido líder neste processo. Mas na Europa também há opiniões muito diferentes. Por exemplo, a Polónia. A Polónia tem muito carvão e não está para deixar de consumir esse carvão que tem ali. Pode utilizar, que não custa nada, não é? E, portanto, não precisa de importar petróleo do Médio Oriente, ou seja, lá de onde for. Mas é que estão a ver que... Pronto. Mas, de facto, podemos fazer coisas, sobretudo em termos de eficiência energética, utilizar mais energias renováveis nas nossas casas, na mobilidade, e ter também uma mobilidade mais sustentável, não é? Mais inteligente, no fundo, quer dizer, portanto, utilizando mais transportes públicos. Peço imensa desculpa. A outra informação que eu tinha sobre a Índia é que eles estão a dar microcrédito, sobretudo às mulheres que são mães, não é? No sentido delas serem engenheiras para produzir energia solar. Eles dão formação a essas mães, concentram-nas 3 meses fora de casa, em determinados sítios, para aprender como é que se faz um painel solar, os problemas que daí advêm, a manutenção, e depois estas senhoras, não é? E isto tudo através também do microcrédito, vão para as suas zonas de potência e tentam ensinar também outras pessoas que tentam aplicar os painéis solares. Foi esta última indicação. Sim, mas é verdade. São as chamadas engenheiras. Elas têm um nome. São as engenheiras vigilantes da natureza também, não é? Mas há inúmeros projetos na Índia e em África onde isso acontece, até com os próprios fogões. Voltando ali um bocadinho à questão que foi colocada ali em cima, acho que aqui é muito a militância também. E há aqui coisas que são muito bonitas, mas quantos de nós é que estamos disponíveis para abdicar um conjunto de coisas? Não é? É bonito estarmos a falar na Índia, estão a fazer, mas quantos de nós é que estamos disponíveis para não ter 3 telemóveis, para não ter 2, 3, 4 carros em casa, dependendo do número de filhos? Há aqui questões que passam muito por uma militância ativa, e que também passa pela educação, naturalmente. Eu acho que isto é um assunto muito complexo, que não é
Não é simples, todos nós estamos cientes da importância e do que o discurso de temos que fazer, temos que mudar. Pois é um discurso, nós sabemos que temos que o fazer, então, mas como é que lá conseguimos chegar? As questões que o professor acabou de falar relativamente ao GESUR, nós todos achamos muito mal, mas o que é que vamos fazer em relação a isso? Nada. Quer dizer, houve uma manifestação. Exatamente. Mas estão a ver, quer dizer, é complexo, o problema é realmente complexo, mas enfim, vai afetar sobretudo os nossos filhos, os nossos filhos. Será que a economia pode crescer indefinidamente da maneira que se espera? Só um segundo. Últimas perguntas, faz favor. Posso fazer? Faz favor. Atrás está bom. Eu queria só também deixar aqui um pequeno comentário relativamente a este assunto e depois gostava de mudar para a educação. Esta parte, é normal nós pensarmos, ok, os grandes petrolíferos é um lobby poderoso, eles são como a fita, o que é que nós podemos fazer? Mas a verdade é que se chegarmos amanhã e a gasolina ou o gasóleo tiver aumentado 10 cêntimos, cai o carro na eternidade. Provavelmente até cai o verde e tudo mais. O que significa, se calhar, não são só as petrolíferas que de facto são mal da fita. Relativamente aos carros elétricos, os carros elétricos têm uma pequena coisa. A produção de baterias tem um impacto ambiental também. De acordo com os últimos estudos, a produção, por exemplo, de baterias de um modelo Tesla, do modelo S da Tesla, tem um impacto ambiental aproximado de um Audi A8 a fazer 180 mil km, um Audi A8 a gasóleo a fazer 180 mil km. Portanto, melhor do que trocarmos agora de repente por carros elétricos é, se calhar, reduzirmos o número de quilómetros. Além de que tem outra coisa, é que os carros elétricos são um pouco como viver no campo. É muito bonito e é bom se for umas quantas pessoas. Se for de repente toda a gente, o que nós temos é o sprawl, no caso dos carros elétricos, não acredito sequer que a rede elétrica que nós temos consiga suportar os consumos necessários. Agora, eu gostava então de passar para a parte da educação, porque também, tal como Nelson Mandela, acredito que a educação é de facto aquilo que poderá mudar muito. Acontece neste momento algo que me tira ao sono, é ver situações que me preocupam profundamente, nomeadamente alguns sintomas, como o caso de o número de pessoas que acreditam que a Terra plana está a aumentar de forma assustadora. O número de pessoas que não vacinam os filhos porque acreditam que provoca autismo está a provocar algumas situações algo nervosas nas sociedades desenvolvidas. E tendo em conta que uma boa parte desta população é uma população com formação superior, significa que algo está a falhar na educação. Eu gostaria de saber o que é que poderá ser feito para voltar a criar pensamento crítico nas pessoas e se sabe se as universidades estão neste momento a fazer alguma coisa, por exemplo, para tentar resolver o problema das fake news, porque não seja uma principal. Eu não tenho resposta para lhe dar, percebo, e é uma das coisas também que me preocupa, é a falta de pensamento crítico e a falta de reflexão e o aumento do consumo de notícias sem um mínimo de parar para pensar e saber, e isso leva realmente às fake news. É óbvio que algo tem que ser feito. O quê? Eu acho que tem que ser muito a nível de transmitir mais informação, mais conhecimento e obrigar, e aqui não me leva à letra, portanto é mesmo obrigar com muitas aspas, mas arranjar formas, estratégias de levar as pessoas a pensar e a participar das coisas. Se calhar mais encontros onde as pessoas tenham a possibilidade de falar, mais proximidade com as pessoas, outro tipo de formação que não seja aquela formação formal, apostar muito em formações não formais, em formações informais, aprende-se em qualquer lugar. Certamente que aqui hoje, mesmo que não sejamos todos, muitos aprendemos qualquer coisa.
E é este tipo de informações e de informações que tem que se promover. Isso eu acho que passa muito por aí. Há uma coisa que, a propósito da sua pergunta, eu gostaria de referir que no dia 14, nós estamos no dia 17, não é? 17. 14 deste mês, AAAS, que é uma associação americana de cientistas, American Association for the Advancement of Science, a Associação Americana para o Progresso do Avanço das Ciências, que é a maior organização, científica, é a organização científica que tem o maior número de membros no mundo e que publica uma revista, que é uma revista de referência, que é Science. Essa organização considera que a ciência está a ser atacada, e organizou no dia 14 de março uma marcha em Washington para chamar a atenção para este problema, e houve 137 marchas que foram organizadas pelo mundo fora. Uma só na Península Ibérica, foi em Barcelona. Em Barcelona não, em Girona. Portanto, isto é, quer dizer, repare, há certas coisas que provavelmente a ciência diz que não são inteiramente confortáveis. É isto que se passa. E, portanto, temos que ter um esforço redobrado de salientar que o método científico provou que é muito importante, não é? Foi o método científico que nos deu esta civilização que temos, este bem-estar, esta qualidade de vida, esta prosperidade. Em relação à ciência, há muitas pessoas que... Aqui também posso-vos mostrar uma coisa que é curiosa. Em relação às alterações climáticas, em Espanha, há um conjunto de pessoas nas redes sociais que consideram que esta coisa de chover pouco, está a chover menos em Espanha, é uma conspiração em que se lançam para a atmosfera certos produtos químicos que fazem com que chova menos, são os chemtrails, que fazem com que chova menos nos campos, para promover a indústria do turismo e dificultar a vida aos agricultores. E, portanto, isto é uma notícia do meu país, dia 2 de março, e reparem, bulo em espanhol é mentira, trampa, não é? É tão popular que um eurodeputado espanhol chegou a perguntar se realmente era verdade a coisa dos trampantes no Parlamento Europeu. O El País é um jornal, enfim, que merece uma certa atenção. O professor, há pouco, quando estava a falar sobre, no fundo, que de alguma forma compõe que estes processos todos ao problema do crescimento económico. O que eu lhe perguntava, o crescimento económico é efetivamente necessário para a estrutura financeira e económica que nós temos no mundo. Eu perguntava-lhe se isso não é efetivamente um dos principais problemas, esta exigência do crescimento económico para que a sociedade se mantenha viva com esta estrutura financeira e económica. Não é efetivamente um dos problemas para não se encontrar soluções para, no fundo, para este problema global. E, por outro lado, queria fazer uma pergunta em relação ao problema da energia. Como é que nós conseguimos produzir energia suficiente para os consumos atuais mundiais e para a necessidade até de um aumento de exigências de energia, sobretudo para os países em via de desenvolvimento, e de que forma é que o hidrogênio pode entrar nessa equação? E se é possível, há pouco comentário coisa sobre a possibilidade de tornar o hidrogênio mais denso e, no fundo, ser possível utilizar os sistemas de transporte de alimentos
de combustíveis tradicionais, se isso será possível, se será efetivamente uma solução para o armazenamento de energia. Sim, senhor. Bom, em relação ao crescimento económico, reparem, aquilo que, a minha opinião pessoal, sou franco, não é? Estou a dar a minha opinião pessoal, é que o mundo está, de certo modo, dividido em dois grupos. Não é? 20% da população do mundo vive como nós, alguns até melhores que nós, são os chamados países com economias avançadas. E, portanto, nós não nos podemos queixar muito, temos problemas, mas não nos podemos queixar muito. Temos segurança social, temos o Serviço Nacional de Saúde, temos os 80%, não é? Vivem, de facto, muito pior que nós, muito pior que nós. Não é? E ainda há muita pobreza e há realmente situações muito difíceis de fome, etc. Melhorou-se bastante nas últimas décadas, mas as desigualdades, no fundo, são maiores. Tanto à escala mundial, admitindo que é só uma única tribo, as desigualdades nessa tribo são muito grandes, e depois, se formos para cada país, as desigualdades também são muito grandes. Bom, e como estamos num planeta que é finito, não é? Quer dizer, isso aí é um facto, não é? Quer dizer, os recursos não são infinitos. O que era mais razoável? O que era mais razoável era nós termos um conceito de prosperidade, que fosse não só económico, não só económico. Portanto, um conceito de prosperidade fosse mais de florescimento das nossas qualidades, das nossas aptidões, não é? Das nossas capacidades, mas sem aquela coisa do consumismo, não é? Consumismo. E isto para dar espaço a que os tais 80% de facto tenham crescimento económico. Porque esses, de facto, necessitam de ter crescimento económico. Por exemplo, reparem, a África vai ter qualquer coisa como 4 mil milhões de pessoas daqui com 40 anos, 50 anos. Não é? 4 mil milhões de pessoas. Bom, quer dizer, como é que é? Está aqui ao lado da África. Portanto, isso era, digamos, em relação ao crescimento económico, é perfeitamente possível imaginarmos um mundo, não é, com menos desigualdade. Poderá ser muito difícil, mas é uma coisa que é possível imaginar. Em relação ao hidrogênio, bom, o hidrogênio, quer dizer, pensou-se que o hidrogênio seria uma coisa, em relação aos transportes, mas o hidrogênio tem um problema de ser explosivo, não é? Mas o hidrogênio tem uma coisa muito importante, é porque é uma forma de armazenar, é uma forma de armazenar energia. Não é? Suponhamos que nós temos uma central, um parque eólico, não é? Esse parque eólico, através da geração de eletricidade, não é? Numa altura em que não é preciso mais eletricidade, o consumo não exige mais eletricidade, pode, através da eletrólise, produzir hidrogênio. E esse hidrogênio é uma reserva, não é? Uma reserva de energia. Portanto, lá está, é uma forma de armazenar energia. Portanto, há muitos desenvolvimentos tecnológicos que estão a ser feitos, mas o hidrogênio, em termos de as células de hidrogênio, em termos de serem utilizados para veículos automóveis e para o transporte, é uma coisa que também não teve muito sucesso, porque tem o perigo de haver um desastre, em garantir que não há uma explosão além do desastre, além do acidente. Pronto, concluímos este painel 6 dos encontros filosóficos. Agradeço aos nossos ilustres oradores, agradeço também ao público que marcou presença. Muito obrigado, boa noite.